Talvez tudo que se aflora muito fortemente, principalmente quando você começou. Por exemplo, você fala de uma certa linha de teologia e você debater isso é totalmente normal e tudo. Mas quando você tornou público uma realidade que nitidamente existia um viés político atrelado à realidade e ninguém fica animado com uma coisa dessa, Não. seja por um lado ou É por horrível, outro, é horrível. seja por um lado, É por desconfortável. outro, todo mundo, o católico fica desconfortável com uma realidade dessa, Muito. mas ao mesmo tempo acaba nascendo uma reatividade normal, Claro. de quem está de um lado e quem está de outro. Eu penso que principalmente o brasileiro em geral, ele adoeceu politicamente Muito, nesses Guto. últimos anos para cá. Muito. E emburreceu também, politicamente. Então você olha e não se consegue mais conversar, não se consegue mais debater. Sim. Ou é X, ou é Y, ou é A, ou é B, você é aquilo e tudo. E o pior de tudo para mim, que é o mais perigoso. Você não pensa como eu penso, você não serve. Sim, morreu. Morreu para mim. Você morreu. Mas, quando a gente senta, toma um café, toma uma água. É bom, hein? Quando a gente vai pegar mesmo assim, no final das contas, talvez nós queremos uma só coisa. Nós queremos viver para Deus, amar a Deus, dar a vida para o nosso Senhor, e assim vai. Então, esse tipo de pressão muito problema espiritual é o seguinte, de tentação, tentativa de obsessão, vexação desse campo espiritual, Guto. Cara, assim, vou te contar umas duas, assim, de estar em casa começar a cair quadro, aquela coisa de filme. E aí uma outra noite eu estava dormindo em casa, e sabe quando você acorda e está dormindo? E eu vi, eu não podia contar a quantidade de demônios em cima de mim, com a mão esticada, gritando com a boca assim, querendo pegar a minha alma como se fosse um lençol e rasgar, esfacelar a minha alma. E eu não conseguia falar, mas eu estava vendo, sabendo tudo que estava acontecendo ali. E eu me sentia no meu corpo. E eu não conseguia pensar, não conseguia falar nem nada. E me ocorreu assim muito rápido o nome do Padre Pio. Aí eu pensei, Padre Pio, assim, eu sou muito devoto do Padre Pio, muito mesmo. Na hora, ele aparece bem em cima da minha cabeça aqui, assim, ó, virado para mim. Eu vejo ele de baixo, assim. E aí ele faz assim com a mão, e as faixas da mão dele caem. E das chagas sai um brilho, Guto. Assim, encheu o meu quarto, os demônios foram todos embora e eu apaguei. Eu acordei no outro dia, desesperado. E aí parecia que eu tinha passado um caminhão em cima de mim. Eu botei a mão na cabeça e falei, meu Deus, o que está acontecendo? Será que eu vou ser possuído? Eu fiquei meio sem saber. As pessoas não sabem que eu faço essas coisas, mas eu liguei para um bispo, como normalmente eu faço nessas situações. Né? Normalmente. Liguei para um bispo de confiança, falei, Dom Fulano, aconteceu assim. Ele falou, meu filho, você vai ter que fazer isso. Faça tal oração em casa, vá se confessar, vá comungar, as orientações normais, né? Peça ao seu padre que faça tal bênção em você, não sei o que, isso e aquilo. Depois peça para que ele vá na sua casa, faça uma oração com água benta, aquelas coisas, todos os procedimentos padrão, né? Faça oração de renúncia, tudo, mas eu vou depois te mandar um presente. E ele me mandou uma relíquia de 1º grau de Padre Pio, com sangue da mão do Padre Pio, que eu botei lá, tá no meu altar lá na minha casa, para cuidar do meu apostolado. Tem toda a autorização episcopal, do carmelita, tudo legal, né, na igreja. E depois daquele dia, nunca mais aconteceu. Eu acordo de madrugada, às vezes, vendo como que por trás aqui, essas mesmas forças em volta da minha casa.
querendo entrar. Eu sinto muitas vezes o peso espiritual e eu acordo às vezes chorando. Mas normalmente não. Às vezes minha esposa sai, eu acordo suando. Ela fala, o que foi, meu amor? Teve sonho de novo? Eu falei, não foi nem sonho, eu vi. Às vezes acontece. Então essa parte espiritual é muito terrível. Muita tentação, Guto. Eu poderia passar o dia aqui contando histórias de tentações que são absurdas. Até de uma vez eu estar num hotel depois de uma palestra católica, toca a minha porta 1 da manhã, porque eu dei a palestra, e eu falo muito, vocês estão notando. Dei uma palestra de 2 horas e pouco, terminou o evento, a gente saiu comer, voltamos, terminou 10h30, a gente saiu comer, eu voltei no hotel, era 1 hora, eu estava tirando a roupa, estava frio, eu estava tirando um colete, de repente eu abro a porta, uma mulher seminua. Eu estava solteiro na época, de baby doll vermelho. Eu tava descalça e com cheiro de cachaça na boca. Eu senti de longe o bafo. É uma pessoa, assim, conhecida de grupo, assim, não era amiga nem nada, mas era conhecida, assim. E queria, obviamente, me derrubar, né? E o que me fez, assim, repelir de vez, porque a tentação ocorre, e a gente é tentado, obviamente, a cooperar e ceder, foi que ela tava com o celular aceso. O celular estava abrindo. Eu falei, esta pilantra vai gravar tudo e vai acabar com a minha vida. Eu acabei negando mais por isso do que por resistir àquela tentação. Isso teria sido um momento de fraqueza. Graças a Deus não foi. Tentações deste tipo, em várias áreas e coisas, né? Então, isso é muito difícil. E eu sei que o inimigo faz isso porque o que eu faço está dando frutos. Eu vejo. Como eu já contei alguns aqui, poderia ficar também horas contando de pessoas que se converteram ou retornaram, né, tendo uma fé tíbia para a igreja. Então isso é uma coisa. Depois as perseguições dentro e fora da igreja também, além do ostracismo e dos problemas espirituais, das tentações, a perseguição, que depois começou a envolver política, também ficou muito grave, daí entrou o STF, toda essa coisa. Teve a busca e apreensão na minha casa, isso foi muito traumático, muito ruim, muito chato. Me prejudicou em 1000 aspectos, né? Desmonetização, toda essa coisa, né, dos canais, fechar meus canais, bloquear um monte de coisa da minha vida, né? O que me causou um prejuízo financeiro incalculável. Então isso inclusive, né? E depois, vamos dizer assim, uma certa responsabilidade, por assim dizer, porque eu assumi essa figura, essa missão talvez, e existe uma certa cobrança das pessoas para que eu sempre fale, explique e denuncie certos assuntos, como se eu fosse obrigado a fazer isso. Você não vai falar da tradição dos custódios? Algumas pessoas, da fiducia supplicans, eu falei, eu não vou falar. Por que você não vai falar? Eu não quero falar sobre isso. Eu não creio que eu não tenho. Eu falava para as pessoas, e eu também julgo, né? Eu não tenho qualificação dentro da igreja para julgar esse tipo de documento pontifício. E prefiro não fazê-lo, porque se eu falar, as minhas opiniões vão ser muito duras e vão causar mais mal do que bem. Então, aí as pessoas, você é frouxo, você não é. Eu falei, beleza, cara, acho que você quiser, eu estou fazendo o que eu acredito ser certo, né? E acredito que fiz muito bem. Depois, agora que o Papa Francisco morreu, com muito respeito, eu comentei o documento, né? Então, essas são as coisas. Como eu tratei isso, Guto? Primeiro, casando. Daí as tentações, pelo menos no campo sexual, reduzem muito. Ainda que existem, que sempre vão existir, né? Essa é a primeira coisa. Depois, buscando uma vida de oração muito ordenada. Isso é muito difícil. Todo mundo aqui sabe, vocês sabem. Ter uma vida de oração ordenada, constante, é muito difícil. Como diz o Padre Zé, né? Eu vi uma homilia dele muitos anos atrás que ele falava assim: tá com desânimo de orar, meu filho? Leva o desânimo para rezar junto com você. Que é muitas vezes o que eu faço, né? Então, construir minha capela interior, né? Então, você tá no dentista lá, na sua boca, vai rezando, entendeu? Tá lá no táxi, como eu vim aqui, né? O motorista vindo para cá. Andar é uma constante, né, capela, como diz lá em João 14, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Este habitou em grego é eskenosou. Quer dizer, né, armou suas tendas entre nós, né? E a tenda de Davi era a tenda móvel, né? A tenda de Moisés, né? Então Deus anda no meio. Então esse sentido de Deus caminhando conosco.